boa tarde. Boa tarde, Duda. Que prazer te ver, viu? Enorme prazer de voltar aqui e rever tantos amigos queridos como você e o Samuel e a Nádia. Falou, Rubens. E a gente acompanha sempre essa trajetória sua e realmente sempre muito benefício para a região, isso que é importante para nós. Mas a nossa preocupação é agora, com essa falta de dinheiro, essa crise nacional, queda de imposto em todos os níveis, quer seja municipal, estadual, federal, lojas fechando, quer dizer, cada loja que fecha é imposto a menos que se arrecada. Qual a verdadeira situação da grana do governo de estado? Você que está lá na Casa Civil. Então, o governo de São Paulo não escapou da crise, né? É um estado industrializado, né? As indústrias, a atividade econômica decaiu demais. Caiu para 2004. Exatamente. 2004. Então o Estado, para você ter uma ideia, a frustração de receita em 2015 foi em torno de 9 bilhões. Só o mês de dezembro o Estado deixou de arrecadar 1 bilhão. Agora, até o dia 15 de janeiro, já tinha uma expectativa, até 15, 400 milhões, talvez chegue 1 bilhão de novo. Então, o que o governador? O governador ele fechou o ano no azul, quer dizer, fez já em 2015 a tarefa que o governo deveria fazer, com contingenciamento de 25% do custeio. E agora, no início de 2016, ele prevendo um ano pior do que o 2015, saiu um decreto onde ele, além de 25% do custeio, também ele corta 30% do investimento, um contingenciamento. Então, o que o Estado vai fazer? O Estado que continua ainda a trabalhar, vai ter brevemente o anúncio de 5 mil unidades pelo CDHU, que é a construção civil gerando emprego. As coisas que estão caminhando, construção de casas populares, construção de creches, construção de unidades de saúde, isso não vai haver solução de continuidade, não vão parar. Mas seguramente coisas novas, até ter um horizonte melhor, isso não vai acontecer. O governo está preocupadíssimo com a queda de receita, é uma das piores crises. E a perspectiva, a gente não sabe para onde vai, né, Rubens? É uma perplexidade total, né? A gente conversa às vezes com os economistas da Secretaria do Planejamento, eles são extremamente pessimistas sobre... Cada dia é um número pior, né? Um número pior, e as pessoas mesmo de Brasília, mesmo a classe política, também não sabe o que vai acontecer agora com a volta do recesso. Então é uma situação de recessão muito grande que abateu sobre o Estado e sobre os municípios. E as demandas não param, né? Você vê a saúde... as pessoas que perderam os empregos estão deixando os planos de saúde para voltar para o SUS, e o SUS sem condições já não estava dando conta da demanda, agora uma demanda aumentada. Então é uma situação extremamente grave porque passa o país e impactando, né, na sociedade, nas famílias e nos governos municipal, estadual e federal. Rubens, sem grana. E como é que o governo vai fazer para atender essas emergências das enchentes que regaçou um montão de cidades, entre elas nossa Bauru? Então, o ano passado, né, o orçamento da Defesa Civil de 15 milhões. Esse ano, com contingenciamento, o orçamento da Defesa Civil foi menos do que 10 milhões. Só esse mês de janeiro, rodou 200 estradas com problema, com dificuldade de tráfego, e centenas de pontes. Se você contar Agudos, Pederneiras, Lençóis, as 3 cidades juntas... Nós vamos estar aqui amanhã, na TV Prevê. Devem ter rodado, então você pode confirmar isso amanhã, deve ter rodado nas 3 cidades mais de 40 pontes na zona rural. Foi isso. Então, o governo está tentando um plano emergencial para ajudar. Evidentemente, não vai dar para ajudar a todos com tudo.
Eu acho que cada prefeito vai ter a capacidade, conhecendo o seu município, de priorizar o que deve ser restaurado num breve espaço de tempo. Eu estive em Pederneiras no dia posterior à enchente, estive com o prefeito, o coronel José Roberto, chefe da Casa Militar. Os estragos foram importantes, falei com a prefeita Abel, falei com o prefeito Everton. E então há um pedido já ao governador, porque talvez eu esteja com ele essa semana ou a próxima, para levar os problemas mais da nossa região. E vamos trabalhar para auxiliá-los da melhor maneira e brevidade possível. O que o governo vai fazer? Você acha que ele libera dinheiro para as emendas parlamentares, Rubens? Olha, com muita transparência, eu acho que no final de 2015 o governo conseguiu assinar mais de 100 milhões entre emendas parlamentares e autorizos do governador. Esse ano é um ano extremamente curto para assinatura de convênios. Tem que assinar até maio para poder publicar, a prefeitura licitar as obras e iniciar antes do período eleitoral. Então, eu tive com o secretário Edson Aparecido até comentando sobre isso. O governo vai ter que priorizar, nesse momento, eu acho que mais importante que as emendas parlamentares é você atender os municípios que passaram por esse excesso de chuvas e danos importantes, não só nas vias públicas, como em prédios públicos também. Acho que tem que priorizar isso agora, recuperar os municípios. E os deputados saberão entender da gravidade da situação econômica e o melhor momento para a liberação de emendas. Ô Rubens, analisa isso, né? Antes dessa tentativa da educação, de fazer essa reforma de prédios, a imagem do governador era uma das maiores do Brasil de governador. E a imagem foi lá embaixo nessa reforma, que quer queira, quer não, a maneira que foi feita para a população foi muito desastrosa. O que aconteceu, Rubens? Como é que chegou isso no governador, entendeu? Porque, é claro, um secretário toma atitudes e às vezes tem... na hora que saiu, a gente que é da educação enxerga que realmente tem que haver um reaproveitamento diferente de horários e de prédios. Mas do jeito afoito que foi feito, foi esse desastre que atingiu toda a população. Você que está lá encostado, como é que vocês sentiram essa crise? Não, no início, a essência da proposta, ela é lógica. Quer dizer, nos últimos 10 anos, diminuiu quase 2,5 milhões de alunos na rede pública estadual. Diminuiu alunos por várias razões, né? A natalidade caiu, melhora da condição econômica das famílias que passaram a ver a escola particular como um instrumento melhor para educar seus filhos. Então isso foi com que aconteceu essa diminuição da demanda nas escolas, do número de alunos. Então vamos reestruturar a rede. Reestruturar a rede E tem alguns estudos que mostram quando um ciclo na mesma escola, ciclo único, o aproveitamento é melhor. Eu estou falando aqui com o craque da educação, que é o professor Duda. Então foi feito esse estudo que mostrou que era possível você diminuir o número de escolas, concentrando alunos em determinadas escolas, não longe das suas residências, acima de 1,5 km. Então foi feito um trabalho da Secretaria da Educação junto com as diretorias regionais de ensino. E chegou para o governador que a coisa estava bem encaminhada, que havia uma aceitação boa, mas quando foi anunciado, foi esse desastre. Quer dizer, uma coisa, péssima comunicação, que a Secretaria da Educação teve junto os diretores, os professores e os alunos e os seus pais, quer dizer, que é o que importa naquele momento.
Então houve uma reação importante, organizada, teve um cunho político atrás disso, né? A gente sabe que a PUESP é ligado à CUT, que é um braço político do Partido dos Trabalhadores, mas o governador entendeu que naquele momento era importante recuar, visto que a manifestação estava aumentando de uma forma geométrica, e para reestudar isso, eu entendo que isso deve ser aplicado parcialmente, né, fazer projetos pilotos regionalmente, e se funcionar numa região, num determinado momento, isso pode se expandir de maneira gradual. Claro. Então, esse ano é ano para reestudar, o secretário acabou caindo, anunciou agora um novo secretário, que é um jurista, uma pessoa que já esteve até aqui, né, com vocês. Já. Olha, aproveita então, já que você está falando do novo secretário, vem uma pergunta do Pedro Valentim aqui exatamente sobre ele. O Pedro pergunta: Rubens Cury, no meio educacional no estado de São Paulo, está havendo vários questionamentos sobre a nomeação do ex-presidente do Tribunal de Justiça para a Secretaria Estadual da Educação. Que análise o senhor faz? Olha, Pedro, essa pergunta realmente existe e paira dúvidas sobre isso. Mas se nós voltarmos lá atrás, quando o presidente Fernando Henrique nomeou o senador José Serra para ministro da Saúde, inclusive a classe médica questionou. O José Serra é um bom economista, um bom planejador, né? E foi, você deve concordar comigo, um dos melhores ministros da saúde que esse país já teve. Porque ele tem duas coisas no José Serra que chamam atenção: gestão, capacidade de gestão e formação de equipe. É uma coisa muito importante para quem é o gestor em qualquer secretaria como em ministério. O doutor Nalini, eu acredito que ele tem esses dois predicados, quer dizer, tem uma vida tratando com coisas públicas, quer dizer, juiz de direito, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, ligado também às universidades. Eu acho que ele pode, com a sua capacidade de diálogo, isso é muito importante, porque o professor, a gente sabe que é uma classe profissional que normalmente insatisfeita com seus salários de uma maneira justa e gosta de ser ouvido. Então eu acho que ele tem essa capacidade de ouvir e tem uma capacidade de gestão e formação de equipe. Eu acho que agora é importante dar essa oportunidade a ele, esse apoio para que ele coloque em prática o que ele deseja e o que o governador também, com certeza, o orientou. O que você acha da volta da CPMF? É fato consumado, até porque os estados também estão com a calça na mão, então, desde que esteja uma estrutura para beneficiar todo mundo, e como é que a população vai engolir isso, Rubens? Não, a CPMF foi um imposto proposto pelo então ministro Adib Jatene, com os melhores propósitos: mais dinheiro para a saúde, que naquela época já era ruim, agora é pior. Passou no Congresso, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, o ministro Adib Jatene, quer dizer, se esforçou demais para que esse dinheiro fosse totalmente destinado à saúde e não conseguiu isso, mesmo ele sendo o ministro do peso que ele era na época. Quer dizer, esse imposto caiu já no governo do presidente Lula e agora a presidente vai mandar para o Congresso essa proposta essa proposta não contempla a totalidade desse dinheiro para a saúde. Essa proposta é resolver um problema de caixa por esse modelo... De um governo que gasta errado... Esse modelo econômico desastroso que o PT implantou no país. Gastou muito mais do que tinha. Agora, eu acho que não passa, a população não suporta mais uma carga tributária. Você acha que o Congresso não aprova?
Hoje não aprova com. Hoje não aprova. Não, no governo não tem maioria para aprovar esse imposto e nem ainda fez uma proposta real quanto destinaria-se isso aos estados e municípios. Essa proposta estado e município para receber o apoio dos governadores e dos prefeitos. Mas a grande maioria da população não quer e não tem mais condições e nem é justo, né, você pagar mais imposto em função de uma política desastrosa que já se anunciava lá atrás. Porque a queda do movimento econômico, claro, atinge o governo que é sócio de 40% de tudo. Os impostos ele leva 40%. Mas o empresário está numa situação terrível. Mais um imposto aí vai derrubar mais atividade econômica ainda, né, Rubens? Claro, o empresário, quando ele está em situação ruim, a primeira coisa que ele deixa de pagar é imposto. É justo, é melhor deixar de pagar imposto do que demitir funcionário. Claro. E é isso que está acontecendo, né? Quer dizer, essa inadimplência momentânea de impostos, imagine mais um imposto que não é um imposto, eu ouvi a presidente falar que ela é uma distribuição universal. Não é isso. Esse imposto pesa em quem emprega, em quem tem uma atividade econômica. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala: boa tarde, professor e doutor Rubens. Estão falando que eu ia perguntar para você qual a pretensão do PSDB para as eleições municipais em Bauru. E o que o Luiz Carlos está falando realmente é voz corrente aí em Bauru. Ele coloca isso. Estão falando que o doutor Raul vai se filiar ao PSDB e vai ser candidato a prefeito em Bauru. O que eu ouço embaixo do pano, que vai ter uma dobradinha entre o Raul e o Arildo, que é do PSDB, não sei quem seria o cabeça de chapa, o outro seria a vice. Mas a dobradinha seria Raul e Arildo. O que tem de verdade nisso, Rubens? Bom, primeiro tem um desejo dos dois, né, de concorrer à prefeitura, o doutor Raul, oftalmologista, que está no PV, e o Arildo, nosso vereador do PSDB. Existe, né? Você abre o Jornal da Cidade todo dia, ou mesmo na TV Prevê, você vê as movimentações, né? Política se faz conversando, tentando convergir interesses comuns para o bem da cidade de Bauru. Mas eu acho que ainda é precoce isso. O deputado Pedro Tobias, que está voltando hoje para Bauru, depois de 6 dias aí de férias merecidas, quer dizer, uma grande liderança do PSDB aqui de Bauru e região, e saberá coordenar junto... Mas eu ouço dizer que agrada ao Pedro Tobias essa dobradinha Raul... Eu também, me agrada também, porque o Raul é uma pessoa muito equilibrada, tem experiência no legislativo, conhece a cidade, é de diálogo. Então, e o Arildo também está fazendo, como o vereador Mantovani também faz um bom trabalho na Câmara. Eu acho que se somar é muito melhor, é uma eleição que você tem que ter coligações, você tem que ter apoio de outros partidos, e o PV está na base do governador Geraldo Alckmin também. Eu acho que Bauru só teria a ganhar se essas duas correntes políticas se alinhassem nessa campanha. O que você acha? Na capital de São Paulo, o Haddad tem uma avaliação pior da história. Parece que só o Pita teve avaliação pior que a dele. Mas quem que o PSDB pode ter sendo candidato isso aí na capital? Que a máquina do Haddad é forte, na hora H pode resolver a coisa. Como é que você avalia, Rubens? Olha, São Paulo, realmente o prefeito Fernando Haddad, a avaliação dele é muito ruim. Se é justo ou não essa avaliação, eu acho que só o tempo que vai nos permitir. Mas é ruim por algumas medidas que ele tomou que atrapalhou muito o trânsito em São Paulo, os taxistas, a população, as promessas dele de construção de hospitais, melhora no trânsito, não houve. E outro problema maior é que ele está no PT e o PT passa por um desgaste
fenomenal em função do governo ruim da presidente Dilma e desse mar de lama que acontece no caso da Lava Jato, que não só membros do PT, mas na grande maioria os grandes líderes do PT estão presos. Então isso evidentemente impacta na figura do prefeito de São Paulo. O PSDB tem 3 pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Tem o deputado Trípoli, o vereador André Matarazzo e o homem de comunicação João Dória. E tem uma prévia marcada para final de janeiro. Eles não estão se entendendo, né? Passa por um momento difícil e o governador ele tem dito com propriedade o seguinte: tem 2 eleições em São Paulo. Ele acha que o PSDB vai ter dificuldade de chegar no segundo turno, se chegar ganha a eleição. Mas hoje o líder das pesquisas é o Celso Russomano, que é deputado federal com mais de 1 milhão de votos, tem programa de TV, enfim. Na outra eleição ele começou bem, acabou não indo para o segundo turno. Verdade. Ora, eu acho que o PSDB tem grande chance de fazer o prefeito de São Paulo. O Ricardo Trípoli está na boca? É pré-candidato. Professor do Objetivo, de gênio, eu gostava dele, barbaridade. Né? E ele está nesses movimentos ecológico, ambientalista, proteção de animais, ele tem um trabalho desenvolvido nessa área. Pode falar. Não. Como é que você vê com essa crise? Claro, quem instalou a medicina, instalou agora aquele monte de faculdade que o PT dizia, que isso aí já não vai sair mesmo. Mas a chance de Bauru ficou pequena depois da crise, né, Rubens? Eu acho, viu? Eu acho que tem esses institutos educacionais aí que foram... houve a escolha para cá, para Bauru. Mas elas perderam o FIES, perderam tudo. Né? Agora o FIES, que é um belo plano do governo, só que foi feito sem critério. No final, o que aconteceu? O governo quebrou. Como Minha Casa Minha Vida, depois a Melhor Casa, quer dizer, a geladeira, a televisão. Foram belos programas, mas perdeu-se o critério no momento para ganhar a eleição e depois, infelizmente, foi sacrificado tantos alunos aí que não têm condições de pagar faculdade. Então, acho que está sendo revista, né, essas entidades educacionais que tinham desejo de abrir faculdade de medicina em Bauru, Jaú, mais 35 escolas de medicina, 3 mil vagas, sem qualquer estrutura hospitalar, docentes, residência médica. A escola de medicina não é para abrir como o PT gostaria que fosse aberto, não. Nós temos hoje mais de 210 escolas de medicina, só perdemos para a Índia. E você vê falta de médicos, não é por falta de número de médicos, é por falta de regionalização em alguns setores que faltam ainda. E voltando só na questão das eleições municipais, tem trabalhos ou pesquisas que mostram que os prefeitos que vão para a reeleição, de maneira geral, eles vão ter enorme dificuldade de se reelegerem. Você tem uma ideia, em 2008, quando houve a reeleição, mais de 83% se reelegeram. Em 2012, 55%. E agora calcula em torno de 30%. Que a situação econômica é ruim, os prefeitos em dificuldade e o humor da população é muito ruim. Né? E o empresário, acho que empresário para dar dinheiro para político hoje, só se for louco, né? Acho que não vai nem deve dar. Cada um faz a campanha de casa em casa aí, tentando convencer a população. Aí. E o doutor Rubens Cury, que foi 2 vezes prefeito em Pederneiras, se dizia na época, você não quis ser candidato a deputado federal, todo mundo dizia que era barbada para você se você fosse. Esse doutor Rubens Cury ainda será candidato a algum cargo político? Não há hipótese disso. Não? Não há hipótese nenhuma. A vida é feita de ciclos. Fechei um ciclo em Pederneiras.
já há algum tempo, há mais de 10 anos. Estou fechando um ciclo agora no governo de São Paulo também. E eu projeto a minha vida, se Deus me der saúde, fazer a medicina, criar um instituto com o nome do meu filho e ajudar as pessoas. Esse é o que eu quero fazer. Mas ajudar, você faz isso a vida inteira, né? Não, mas agora com mais tempo. E também dentro do meu plano, voltar aqui outras vezes. Não conversar de política, conversar de cardiologia aqui com vocês. O que você acha? Porque, na verdade, a situação que ficou, o povo, do modo geral, até esfriou em relação ao impeachment da Dilma, porque a solução seria o PMDB, Cunha, Temer e etc. Nenhum inspirou confiança para a população do modo geral. Como é que você vê as possibilidades de se votar ainda um impeachment da Dilma? Bom, então eu acho, a população ela desaprova em quase 90% esse governo está aí. Por vários modos. Né? Economicamente um desastre, eticamente e moralmente é um negócio que choca a todos nós. Só que a população não vai às ruas porque, olha, mas sair presidente Dilma, entra Temer, o que vai mudar? Não muda nada. Então há uma desesperança hoje da população. Eu acho que não está enterrado o processo de impeachment, mas também eu não vejo. Eu acho que hoje ela tem os 177 votos no Congresso que livra ela do impeachment. Mas, porém, vai mantê-la com uma base frágil no Congresso, com pouca possibilidade de governar. O ideal seria o Tribunal Regional Eleitoral, se tiver crime eleitoral que ela e o vice Temer fizeram, que casse o mandato dos dois e tenha uma eleição em 90 dias. Você acha que há essa possibilidade? Olha, eu falo isso apenas pelos jornais que eu leio, né? Não tem informações assim, não. Eu acho difícil, viu? Difícil caçar o mandato dela via eleitoral e mesmo agora via no Congresso. A não ser que surja coisas que... Porque dela, tudo que a gente tem de plano, tirando as mentiras que se contou na época da campanha e a incompetência, ela não está ligada a nenhum crime, né, Rubens? Também acho que não. Eu acho que o grave dela, eu acho que foi uma incompetência desde que ela era do Conselho de Administração. Vai abaixar a energia, vai abaixar Nunca foi mãe do PAC. Ela foi uma péssima ministra também. Foi. E mentiu muito durante a eleição. E nunca foi do PT também, ela era PDT, né? Agora, que não se pode macular a honra dela. Claro, né? não, a gente tem que ter cuidado nisso daí. E até se ela ficar, torcer para melhorar, né? Porque ninguém pode conviver com uma inflação desse tamanho, uma recessão. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Claro, prejudicado é todos os brasileiros. Todo mundo. Então acho que tem que definir logo. Não tem impeachment, deixa ela aí e todo mundo tentar ajudá-la. Porque o país está indo para uma insolvência, o dinheiro desaparecendo. Daqui a pouquinho vai ter problema para pagar salário de funcionário público federal, estadual, né, Rubens? E tem alguns estados que já nem estão pagando, Rio Grande do Sul, etc. Né? Ontem ainda teve uma FIP, uma pesquisa aí, que os loteamentos que saem, loteamentos particulares, diz que 45% das pessoas que compraram estão devolvendo a área. Você viu isso? Eu vi isso. Negócio assustador, né? Uns 4, 5 dias atrás foi manchete do Estadão. O dinheiro que os bancos colocam no mercado é menor do que 2004. Então os bancos sabiam da crise, né? Sabiam. Porque ninguém tira o dinheiro de uma hora para outra assim, não, né? Eles se prepararam. Né? Claro. Se prepararam. Sabia, porque o dinheiro que está circulando em banco é menor do que 2004. É um verdadeiro absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. E os financiamentos para a indústria e o pequeno comércio acabou, né? Acabou. Boa tarde, professor Duda e doutor Rubens. Quem está perguntando é o Rafael do Meridota. Numa entrevista ao Enfoque, o coronel Meira disse da possibilidade
do governador Geraldo Alckmin migrar para o PSB. Ah, o Meira falou isso mesmo aqui. Eu mesmo já tive informação da alta cúpula do PSB, pela aproximação do Márcio França no governo, como no PSDB segue uma ordem assim. Primeiro, Ego, segundo Aécio, terceiro José Serra, o Alckmin, que tem um belo trabalho, um excelente nome, sobraria. Como o senhor vê? Eu vou modificar até um pouquinho, em cima disso que o Meira falou. Mas vai ter egos inflamados no inferno, teu partido, hein, Rubens? Pelo amor de Deus, hein? Tem, isso atrapalha muito, incomoda muito. Olha, o governador Geraldo Alckmin, quando o assunto é eleição presidencial, ele costuma falar, ó, até lá tem séculos. Isso é 2018. Ninguém sabe o que vai acontecer até lá, se vai estar presidente, se vai assumir o vice, se vai votar um parlamentarismo, que é a proposta do José Serra. Então, essa hipótese dele sair do PSDB, eu particularmente não vejo. Claro que lá em 2018, se ele quiser ser candidato a presidente, o PSDB não tiver espaço e tiver condições para isso, o PSB, que partido não gostaria de receber um governador, claro, 4 vezes governador de São Paulo, que tem uma imagem límpida, limpa, é um sujeito que tem uma vida franciscana, isso eu posso dizer com segurança, mas é muito cedo ainda para falar em 2018. Ele tem que governar São Paulo e resolver os problemas de São Paulo agora. Bom, estamos já com 40 minutos de programa. Eu gostaria que você, não como coisa final ainda, mas que você, com a sua experiência, tentasse fazer um prognóstico. O que vai acontecer esse ano em termos de economia? Ou você está igualzinho ao meu caso, que eu falo, incógnita? Não, veja bem, você que é um empresário competente e vitorioso, né? Tem uma trajetória de vida aí que é um exemplo para todos nós, né? Começou pequeno, sempre com trabalho, com honestidade e competência, você construiu hoje um império educacional. Então você está sentindo as dificuldades. Mas, olha, você ouve vários economistas e cada um tem uma opinião. Eu ouvi o Barros Mendonça, lá, o economista do Fernando Henrique. Então, quem tem dinheiro não investe, com medo do que vai acontecer. Quem não tem dinheiro tenta preservar o teu emprego e não fazer investimento nenhum, não fazer compra. Então há uma dificuldade. Eu acho que a gente tem que, cada um individualmente, tem que controlar teus recursos, teus ganhos, tentar evitar, evidentemente, entrar em cheque especial, cartão de crédito. Entrou em cheque especial, está liquidado. Ela não tem como sair depois, porque não há como ter o melhor a curto prazo. Quer dizer, esse ano de 2016 é um ano de muito sofrimento e tomara que as previsões estejam erradas, mas é difícil muita gente errar, né? E tanto os indicadores internacionais rebaixam a nota do Brasil. Por quê? Porque não vê perspectiva de futuro a médio prazo. O Delfim diz que só vai melhorar em 2018. Eu li um artigo do Delfim, muito bem feito, inclusive. Eu acompanhei isso, porque falavam-se em 2017 agora. Quer dizer, quem não decresceu em 2015, não cresceu nada em 2014 e vai continuar com uma recessão em 2016. Então é um quadro extremamente perverso. A única diferença positiva que eu acho é porque a crise está aí já há mais de 2 anos e se mentia escondendo a crise. Pelo menos hoje a população tem consciência da crise, né? Investiam dinheiro no consumo e o cara ainda entrava e ia consumir e quando se sabia que ia dar essa estagnada. E eu falo, e os bancos são parceiros terríveis. Quando eu li essa manchete do Estadão, o dinheiro circulando é menor do que o 2004, quer dizer, os bancos sabiam de tudo isso. Sabiam e tiraram, né? Tiraram. Agora em 2014, 2013, né? Todo mundo consumindo, o governo escondendo os dados, a população votou, né? A população mais
mais pobre, principalmente do Nordeste, votou na presidenta, com esperança que as coisas ficassem como estão, ou melhorar, e hoje a avaliação dela no Nordeste hoje é muito baixa. Baixíssima. Rubens, o que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador da região? Então, a primeira alegria de voltar aqui, que sempre é bom, é uma terapia, né? Passar aqui esses minutos aí com vocês, rever o meu amigo Samuel, que está mais bonito, você não acha? Está bonito, Samuel. Não sei o que aconteceu com ele, mas está bonito. Acho que é porque ele está com a ponte no sítio dele, caiu a ponte, ele está tendo que ir a pé lá. Caiu no sítio dele também? Caiu no sítio dele então a ele tem ponte. que atravessar nadando o rio lá. E dar um abraço aqui ao Pedro Tobias, que está voltando hoje de viagem, que ele volte bem animado aí para ajudar, ajudar Bauru e região, que é o nosso único deputado. Claro. Não tem outro deputado estadual, o deputado Celso. Né? Que é alinhado ao governo também alinhado ao governo. Celso é uma boa pessoa, viu? Há um abraço ao prefeito Rodrigo Agostinho, que está no último ano de mandato, né, passando também os apuros que todo prefeito vem passando. E a população de Bauru e região que sempre nos escuta, nos dá sempre um grande carinho e que a gente possa aí continuar ajudando a todos. Rubens, obrigado. Um abraço, obrigado. Muito bom conversar com você, viu? Bom, eu agradeço a sua audiência e vamos trabalhar, não adianta ficar aí. Vamos tentar que 2016 seja um pouquinho melhor, pelo menos, do que 2015. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.